Suja me verde imponente, no gramado é que a luta não aguarda, sabe ser o que vem pela frente. Nós temos programas para falarmos sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, então você nos ajuda se inscrevendo, já que temos a ambição de terminar o ano com 200 mil inscritos. Quem sabe agora em abril, né? Uma meta ousada que eu já passo para vocês. Queremos no mês de abril, né? Dia 30 de abril, fechar o mês de abril com pelo menos 110 mil inscritos. Então, você que está conhecendo agora o nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. E lembrando, hein? Domingo, finalmente o Palmeiras volta para casa, finalmente volta para o Allianz Parque. E você que é membro do TLD vai ter a oportunidade de ir a esta estreia do Palmeiras no Allianz Parque em 2026, ó, na faixa, de graça, na conta do patrão Marcos Coste. Então, bora lá começar mais um programa por aqui. Já peço desculpas pela voz, porque ontem, né, foram 3 horas de chuva e eu peguei essas 3 horas de chuva, então estou ficando gripadinho. E um bom dia para todo mundo que chega conosco por aqui. O nosso querido José Roberto Porto, o Cavalcante também está presente por aqui, Rogério Reis da Freguesia do Ó, Raul Santiago também presente conosco por aqui, Felipe Meneghel também conosco, Bruno Boss, irmão dele, o Jefferson Boss também sempre presentes por aqui, o Eduardo Melo, meu parceiro Cabelo também está por aqui, Anderson Silva, que é membro do TLD, a Fernanda Lazari também chegando conosco, o Valcir Rosa, o Walter Mota, o Luigi Regolini, membro do TLD também com a gente por aqui, Robert Palestrino, o Cláudio Ranzetti, também membro do TLD, Renan Karamaschi, o João, né, o João Zila, também presente conosco por aqui, ele que é membro do TLD, Carlos Silva, o Diego Gigiarti, membro há 32 meses, já mandou mensagem aqui, é campeão até de polo aquático, pois é, né? Neucler Fernandes também chegando conosco por aqui, o Márcio Siqueira também conosco, o Jefferson Lopes da Costa sempre presente conosco, ele que é membro do TLD, Quecas Mocais também com a gente, o Cleiton José Camargo, Guia da Guida também por aqui, Jorge Barbirato também conosco, Mário Colombo também, ele que nos acompanha diretamente de Marília. Então bora lá para a gente começar mais um programa por aqui, já destacando, né, o que foi ou o que tentou ser o jogo de ontem entre Palmeiras e Novo Horizontino, né? Quando eu cheguei no estádio, isso por volta das 3 horas da tarde, tava um sol muito, mas muito forte. No entanto, já dava para ver a aproximação das nuvens. E aí, parceiro meu que trabalha na Rádio Band News FM, o Maurício, ele é aqui dessa região, né? Ele mora em Catanduva, por sinal, um abraço para a família dele que serviu um belíssimo almoço para a gente. É, Maurício. Ih, caiu o sinal aqui? O que aconteceu agora? Eu caí? Ih, caiu o sinal aqui. Pô, só tirou a imagem, não sei o que aconteceu, não sei quem tirou a imagem, mas enfim, o som tá saindo, né? Bom, daqui a pouco volta a minha. A gente segue por aqui, vocês seguem me ouvindo, agora sim, voltou aí. Então, bora lá, né? Seguir por aqui. E aí, com a aproximação das nuvens, ele que é da região já falou: ó, vai cair um pé d'água fenomenal. E dito e feito, né? E a chuva começou exatamente na hora que os dois times chegaram ao estádio Jorge Ismael de Biase. Primeiro era uma garoinha, e aí, quando os times foram iniciar o aquecimento, começou a tempestade e permaneceu essa tempestade durante todo o jogo, depois do jogo, e agora de manhã ainda estava chovendo aqui em São José do Rio Preto. Mas, mesmo assim, até porque as TVs não queriam atrasar o jogo, não tem como fazer o jogo, não tinha como fazer o jogo hoje, então tiveram que jogar daquele jeito no gramado do Jorge Ismael de Biase, que não estava bom antes da chuva. Tive a oportunidade de dar uma caminhada ali no estádio quando a gente chegou, dentro do gramado, cara, muito buraco. O gramado não é nivelado, então você vai andando, putz, você vai fazendo assim com o pé. Seu pé vai afundando em determinados momentos do campo e por isso formou tantas poças d'água, né? Porque por causa do buraco, a água afundou e aí virou ali
um mini laguinho em alguns pontos do campo, né? A irrigação até que funcionou bem, né? O problema foi a quantidade de chuva, mas o gramado não ficou ainda pior, mas mesmo assim teve o jogo. Palmeiras abre o placar, né, com a bola parada voltando a funcionar. É claro, não foi um gol direto de bola na área, mas a sequência da pressão do Palmeiras dentro da área, né, a bola caprichosamente do Marlon Freitas explode na trave e depois o Murilo ali de sarrada faz 1-0 para o Palmeiras, que não dá para a gente falar, né? Ah, tal time foi melhor, tal time controlou o jogo, porque ontem não existiu isso. Ontem foram dois times lutando contra um gramado que não os possibilitava disputar uma partida de futebol. Mas, mesmo assim, né, o Palmeiras consegue sair na frente. Depois, no lance todo atrapalhado, o Palmeiras toma o empate. E aí, no segundo tempo, o lado que o Palmeiras estava atacando estava menos pior, então o Palmeiras conseguiu, assim como o Novo Horizontino no primeiro tempo, conseguiu pelo menos correr um pouco mais com bola no pé. O time do Palmeiras conseguiu fazer isso no segundo tempo e o Vitor Roque mata o jogo numa falha também do goleiro Jordi. E aí o Vitor Roque mostrando, né, todo o faro do artilheiro, o atacante que tem que perseguir a bola, não desistir da jogada, acreditar que pode acontecer um erro, e foi isso que aconteceu para o Vitor Roque marcar o segundo gol do Palmeiras e conquistar o seu primeiro título pelo clube. Por sinal, né, dos 27 jogadores inscritos pelo Palmeiras nesse Campeonato Paulista, só 5, né, já tinham títulos pelo Palmeiras. Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Flaco Lopes e o Marcelo Lomba entra nessa conta, mas é claro, né, conquistou todos os títulos sendo reserva o goleiro Marcelo Lomba. E aí agora o time do Palmeiras vai tendo aí mais personagens carimbando a faixa de campeão, sentindo o gosto de vencer com a camisa do Palmeiras, né? Uma frase maravilhosa do Rafael Veiga, né? Antes de deixar a equipe do Palmeiras, que ele diz, né, que o Palmeiras não é apenas, né, um clube muito bom para se jogar, um clube muito gostoso para se estar. O que é melhor do que isso ainda no Palmeiras é ser campeão no Palmeiras. E agora esses caras estão experimentando isso, é claro, né? Apenas o primeiro título da temporada de 2026, um campeonato estadual que evidentemente não tem o mesmo peso de um brasileiro, de uma Copa do Brasil, de uma Libertadores, isso é óbvio, não precisa nem ser dito, mas que é um start importante, né? Um start de uma mudança de chave para que esses caras continuem se alimentando da vontade de seguir conquistando, seguir mostrando um grande trabalho com a camisa do Palmeiras. Partida que marcou também a estreia do John Arias como titular, num jogo que não favoreceu nada o próprio John Arias, e aí ele ainda conseguiu, né, no primeiro tempo, carregar um pouco a bola pelo lado direito, que era o pior lado do ataque do Palmeiras no primeiro tempo. O lado direito estava intransitável por causa da chuva, era o pior lugar do estádio, era o local onde mais acumulava água e onde o campo estava pior antes de começar a chuva ali. Era realmente o espaço onde o campo apresentava a sua pior condição, onde tinham mais buracos, onde ele estava mais desnivelado, e foi exatamente por ali que o John Arias tentou fazer alguma coisa. E aí, no segundo tempo, ele participa, né, da jogada que sai o gol do título do Palmeiras, o gol que sacramenta a vitória do Palmeiras. E aí, a partir de quinta-feira, a gente deve conseguir ver um pouco mais de futebol do John Arias como titular do Palmeiras, porque ontem não deu para ver futebol do John Arias titular, né? Deu para ver o esforço dele, o esforço de todo o time do Palmeiras, porque não existiu jogo com bola no pé ontem, né? Até conversei com o Marlon Freitas e com o Andreas Pereira depois do jogo, e cara, eles falaram, pra gente que gosta de ficar com a bola no pé, pra gente que gosta de trocar passe, pra gente que gosta de pensar, administrar o ritmo do time do Palmeiras, não teve como fazer isso ontem, né? Porque a condição climática não permitiu, mas mesmo assim o Palmeiras fez um jogo de muita entrega, um jogo de muita força física. O Marlon Freitas foi um cara de muita imposição no setor do meio de campo. Flaco Lopes, Vitor Roque também um jogo de muita imposição. Gustavo Gomes e Murilo também é praticamente chovendo molhado, literalmente, né? Foram dois gigantes mais uma vez no jogo de ontem, voltando a ser uma dupla de muita confiança a favor do time do Palmeiras.
E o que foi bizarro ontem, cara, como o campo estava muito escorregadio, qualquer mini contato perto da área, o árbitro já parava o jogo, os bandeiras já sinalizavam, muitas vezes deram ali algumas faltas que nem aconteceram, mas enfim, né, o importante foi o Palmeiras ter saído com o título, ter conseguido a classificação não, né, ter conseguido levantar esse caneco. E aí, Fio, eu vou pedir para você já colocar uma imagem que foi muito bacana, né? Ver a comemoração do técnico Abel Ferreira extravasando. Então, já vamos primeiro com essa imagem para a gente já pegar mais mensagens da nossa audiência e já peço para vocês também mandar um super chat para a gente, né? Não pingou nenhum super chat, ó, comemoração do técnico Abel Ferreira. Essa deslizada que ele deu foi na direção da Mancha, né? Torcida na qual o Abel muitas vezes faz críticas, que muitas vezes, quando alguém faz algum questionamento para ele, fala, torcida, não sei o que, ele falou, você foi enviado pela organizada, não sei o que, o Abel gosta também de algumas rixas, mas ontem, na hora de extravasar, foi na direção das organizadas ali para extravasar, para comemorar esse título do Palmeiras, né? Para quem sabe dar mais momentinho de paz, mais momentinho aí de tranquilidade para todos conseguirem celebrar essa conquista e principalmente trabalharem bem para a sequência do ano de 2026. E aí, já dando mais uma informação por aqui, temos a queda do treino desta segunda-feira, o que era algo extremamente natural, né? Até porque os jogadores chegaram às 6 horas da manhã lá na academia de futebol e o treino estava marcado para as 11 horas da manhã. E agora chega a confirmação, né, de que só vão fazer o regenerativo e não teremos a atividade desta segunda-feira, até porque não tem condição nenhuma da turma bateu uma bola hoje lá na academia de futebol, né? Os caras chegaram faz 4 horas, ou nem isso, né? Porque eles não chegaram 6 em ponto na academia de futebol. Então, já chegaram de manhãzinha, longe pra caramba fazer essa viagem, tanto de avião quanto de ônibus, né? Só pra gente ter noção, se fosse a viagem de avião, eles teriam que sair lá de Novo Horizonte e vir aqui para São José do Rio Preto, dá mais ou menos 1h20 de viagem até fazer esse percurso, até colocar tudo dentro do avião, até o avião levantar voo. Aí você já tem mais 1 hora, já deu 2 horas e meia. Até você chegar em São Paulo, já são 4 horas. Até você sair do aeroporto, tirar tudo do avião, já vai passar de 5 horas, que é exatamente o tempo de viagem de ônibus. Então, por isso a turma, com o aval dos jogadores que escolheram também isso junto com a comissão técnica, eles vieram e voltaram para São Paulo de ônibus, até porque você vai deitadão, né? O ônibus com todos os assentos leito-cama, e aí a turma chegou 6 horas da manhã, mas realmente hoje não tem como, né? Não tem como você chegar fisicamente bem, mentalmente bem para treinar, então só o regenerativo. E aí a gente já traz notícias que podem ser ruins para a sequência do Palmeiras, pelo menos no jogo de quinta-feira contra o Vasco da Gama, né? O Andreas Pereira, que tomou um pisão na canela, semelhante, né, ao que foi o do Pulgar na final da Libertadores. O Andreas Pereira também tomou esse pisão na canela e tava, cara, mancando muito na comemoração do título, tá com muita dor, a canela dele tava inchada ali. Ainda bem que ele tava com a caneleira que deu uma protegida, mas mesmo assim o impacto foi forte, tá? Com calombinho ali na canela esquerda. O Andreas Pereira deu entrevista para gente, mancando, lamentando das dores, falando, né, que ia ter que passar pelo departamento médico hoje. O Maurício, mesma situação, né, a jogada do Rômulo, que ele toma um pisão no tornozelo. O Maurício até mostrou a chuteira dele rasgou na parte lateral aqui, quase na parte de trás da chuteira, com a pegada que ele tomou, e o Rômulo só tomou cartão amarelo nesse lance, além de ter rasgado a chuteira, rasgou o meião
e abriu um corte também perto do tornozelo do Maurício, né? Ele também estava mancando muito, também já estava meio inchado ali o tornozelo dele, e vai também ser reavaliado agora na academia de futebol. Ele vai ter que tomar ponto no tornozelo, ele mesmo disse, porque os médicos do Palmeiras já tinham avisado, ó, fica só com a proteçãozinha aí, depois a gente já dá um pontinho e amanhã vê o que aconteceu. Então, são dois jogadores que podem desfalcar o time do Palmeiras já na quinta-feira contra o Vasco da Gama, partida que acontece lá em São Januário. Então, já podemos ter aí duas baixas bem importantes neste compromisso diante do Cruz Maltino pelo Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras tenta aí manter a liderança do Campeonato Nacional. Temos o primeiro superchat do dia do Ruisner. Ruisner mandou 2 TLDs para a gente. Se vier os 5 e o Paulinho voltar, quem sai do time? Pô, Ruisner, nesse momento depende, né? Depende dos 5. Por enquanto, ninguém sai do time, cara. Ninguém sai para ninguém, não. O time tá bem azeitado, tá bem encaixado. Para mim, a única disputa que continua aberta é agora do outro lado do meio de campo, entre Alan e Maurício. São os dois jogadores que vão continuar fazendo ali a disputa do 11 inicial, mas nesse momento você não tem nem o porquê mexer no time, cara. O time tá muito bem, muito bem. O time encaixou, o time conseguiu, encaixou ali e deu tudo muito certo. E o Palmeiras campeão. E agora é ter a sequência, né, dessa formação titular. E é claro que com jogadores que devem ser poupados contra o Vasco da Gama, né? Como bem disse aqui também o Camossi, que é nosso membro do TLD, Vitor Roque estava no sacrifício e também deve ser preservado na quinta-feira, verdade, né? Por sinal, ontem, quando eu entrevistei o João Martins, falei sobre isso, né, com o João Martins, porque na semifinal contra o São Paulo, quando termina o primeiro tempo, João Martins é o primeiro a dar um pique na direção do Vitor Roque, que deixa o primeiro tempo do Choque Rei chorando muito, porque, cara, ele apanhou demais no primeiro tempo, ele volta para o segundo tempo, apanha mais ainda, e o tornozelo do Vitor Roque também estava bem prejudicado, por isso que ele não conseguiu ser titular na primeira partida, está com o tornozelo muito inchado, fez ali tratamento, a recuperação, evitaram que essas dores se transformassem em lesão, que esse trauma se transformasse em lesão. E ontem o Vitor Roque foi recompensado, né, fazendo o gol que sacramentou a vitória e, consequentemente, o título a favor da equipe do Palmeiras, né? E aí o João Martins falou, né, que pô, muitas vezes ele precisa também, além de ser o auxiliar, o cara da comissão técnica que trabalha com a preparação física, muitas vezes ele precisa ser meio que o pai desses caras quando estão com problemas físicos, quando não estão conseguindo corresponder da melhor forma possível por causa de uma limitação, de uma dor, de uma lesão. Então, o João Martins falou muito sobre isso. Depois perguntei, né, ao Vitor Roque como foi esse tratamento, falei, né, o que o João Martins disse sobre ele também. Cara, o Vitor Roque muito feliz, né, com todo o apoio que recebeu do Núcleo de Saúde e Performance, do grupo, porque o Vitor Roque ele só fez um treino a semana inteira, que foi o da véspera, um treino, né, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum controle de carga por parte do departamento médico, que foi o da véspera contra o próprio Novo Horizontino, né? Ele só conseguiu fazer o treino de sábado de forma integral e aí conseguiu ser titular e felizmente nos agraciou com mais um gol nesta temporada de 2026. Agora, vou chamar, Fi, mais um personagem importante para a gente ouvir a palavra do Paulinho também, né? Que pela primeira vez falou sobre a condição física dele, né? Pela primeira vez ele pôde, da boca dele, se pronunciar sobre tudo que está acontecendo, porque ontem, né? Festa de título, não tem nenhuma restrição, ninguém é barrado de falar, né? Diferentemente do dia a dia, onde os caras não deixam o Paulinho dar entrevista, onde o Paulinho não é liberado para conversar. Mas ontem, durante a comemoração, a gente conseguiu ter acesso ali ao Paulinho. Então, vamos escutar o Paulinho falando sobre a recuperação dele e sobre quando ele vai voltar aos gramados.
Pode por aí. Uma lesão rara, uma lesão que é difícil você lidar com ela por conta dos sintomas, né? A gente tem que estar sempre à mercê dos sintomas e tinha aqui um processo a ser respeitado, que primeiro eram os 6 meses sem impacto, sem trabalhar no campo, sem fazer nada de impacto, sem corrida, sem nada. Foi respeitado isso, e assim quando virou o ano, a gente já começou uma transição, né, de carga, e agora no momento já estou na transição física no campo, já estou trabalhando com bola, né, fazendo jogos e recuperando o meu corpo, né, para poder estar apto para jogar. Né? Sem dor nenhuma? Sem dor, e acredito que depois da data FIFA eu esteja apto já para estar relacionado. Tá aí a palavra do... Então tá aí, né, a palavra do... já colocando o prazo, né, de retorno para o dia 1º de abril, jogo contra, quer dizer, não é 1º de abril o jogo, porque não está confirmado para variar pela gloriosa CBF, é só a data base, né, de 1º de abril. Vamos ver quando nosso querido Júlio Avelar, né, o diretor de competições da CBF, quando que esse grande ser humano vai ligar para as emissoras e falar: ô, puta, não marcamos aqueles jogos, né, depois da data FIFA, precisa marcar, né, quando vocês querem fazer, que horas vocês querem fazer, porque eu não monto tabela, né, quem monta são vocês da Globo, do Prime Video, da Record, né, porque o diretor de competições da CBF, ele não tem essa capacidade de fazer isso, apesar de ser remunerado para fazer isso. Mas o importante da fala do Paulinho é ele falando, ele dando o prazo, ele explicando, né, o que de fato está acontecendo com a recuperação dele. Como a gente já tinha dito aqui há um bom tempo, que o Palmeiras não estava falando que era uma transição física, mas ele já estava em transição física. O próprio Paulinho agora também informa algo que o Palmeiras estava, entre aspas, escondendo, que ele já estava treinando com uma parte do grupo, né, fazendo algumas atividades de alguns jogos dentro da academia de futebol. Então, agora, né, a expectativa dele mesmo é, depois da data FIFA, já voltar a ser relacionado. Então, o Paulinho deve voltar no jogo contra o Grêmio, partida que acontece no Allianz Parque, mas ainda, né, sem a data e a confirmação por parte da CBF. Mas o importante é isso, né? O Paulinho, enfim, já em condições de voltar a jogar, enfim, já em condições de ajudar novamente a equipe do Palmeiras dentro de campo, que é o mais importante, né? Como o próprio disse, foram 6 meses de recuperação dentro do núcleo de saúde e performance, com o departamento médico do Palmeiras passando esse trabalho de restrição total do jogador para que ele não pudesse ter nenhum contato com bola, não pudesse correr, não pudesse fazer nada, só tinha que fazer o tratamento dentro do núcleo de saúde. Depois vai aumentando carga, vai liberando o cara para ir para o campo, e agora, enfim, ele fica próximo, né, ao retorno aos gramados, né? O Gessé Pereira mandou aqui: Soler, boa parte da torcida parece não entender quando o Paulinho volta, terá minutos para que não haja lesão muscular, muito tempo parado. O que acha? É óbvio, é isso que vai acontecer mesmo, Gessé. Quando o Paulinho voltar, ele não vai voltar sem titular contra o Grêmio. É aquilo que a gente já explicou várias vezes. Quando ele voltar, ele será um jogador de pré-temporada no mês, agora, né? Se o jogo for marcado no dia 1º de abril, no dia 1º de abril. Então, tudo aquilo que o Palmeiras teve na estreia contra a Portuguesa é o que o Paulinho vai ter quando ele voltar a jogar. Então, ele vai começar a jogar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutinhos. Vai ter jogo que ele vai nem entrar em campo, depois ele vai entrar meia horinha, aí ele não vai entrar em campo de novo. Então, tudo isso para evitar que ele tenha problemas físicos, que é o natural. A gente lembra o que foi a recuperação do LCA do Dudu, por exemplo. Quando o Dudu volta, ele joga 15 minutinhos, depois ele nem joga, ele joga 20. Até ele ter um jogo completo, demorou quase um mês para ele conseguir jogar 90 minutos, e foram 90 minutos onde os últimos 20 ele estava se arrastando dentro de campo. Então, esse é o grande ponto, né, do Palmeiras, fazer esse trabalho de recuperação para evitar que ele sofra com lesões musculares, que é o mais natural para um atleta que passa
tanto tempo parado, né? E infelizmente, para variar, né? Já tem alguns idiotas já estão xingando ele, que nem o José Fuídio, porra, velho. É uma mania estúpida de querer ficar enchendo o saco, de querer ficar ofendendo o cara, que claramente, velho, não é uma questão dele, ele não está de vagabundagem, é algo que foi passado pelo departamento médico do Palmeiras, ele é obrigado a cumprir, porque senão ele vai estourar de novo, e se ele estourar de novo, o Palmeiras vai ter um prejuízo ainda maior, porque ele vai ficar mais 6 meses parado. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos começar a ter um pouco mais de respeito pelos outros, um pouco mais de respeito àqueles que vocês dizem que gostam porque jogam, né, no seu time do coração, que estão aí para tentar jogar pelo seu time do coração. Então, pelo amor de Deus, vamos ser mais maduros, vamos, pô, ser um pouquinho menos babaca na hora de querer ficar falando dos outros, de querer chancelar os outros, porque, cara, é muito idiotice, cara, é muita chatice ficar fazendo essas papagaiadas, cara. Pô, o cara não tá de vadiagem. É uma merda, cara, é uma merda. Esse tipo de lesão é uma merda. Ele teve que abrir a perna dele, colocar um enxerto ósseo na perna dele e uma placa de metal. Você acha que o cara tá feliz que ele não tá conseguindo jogar bola? Óbvio que não, velho. Ai, mas ele foi sair de casa. É, como se ninguém saísse de casa, né? Como se todo mundo ficasse trancado dentro de casa, dentro de uma jaula, né? Então, pô, pelo amor de Deus, vamos parar essas babaquices, por favor. A Janete Aparecida mandou, né? Vitor Roque parece um trator. Pô, sim. Vitor Roque é muito forte, cara. Esse moleque é diferenciado, é um moleque de muita capacidade técnica, muita qualidade de jogo, é óbvio, né? Não tem o drible que nem o Estevão, não tem o jogo plástico igual o Estevão, mas é um jogo parecido até com o do Endrick, né? O Endrick, para mim, tem um recurso melhor no passe do que o Vitor Roque, mas é algo que chama muito a atenção, o jogo físico do Vitor Roque, a qualidade na finalização do Vitor Roque, é um jogador muito, mas muito legal. E, Vitor, tem que chamar assim esses caras de babaca, porque eles não estão prestigiando a live, eles estão tentando ofender um ativo do clube, não ter que passar pano para os caras, mas, cara, tem que ser maduro também, né, Vitão? Ou você acha que é legal? Toda hora a gente vai ler o comentário e fala, o morto vai voltar, o idiota vai voltar, o vagabundo vai voltar. Então, cara, é isso. Gente que faz comentário babacas tem que ser avisado que ele é babaca, Vitor. Infelizmente, eu não chamei você de babaca. Acredito que você tem um entendimento mental que você não foi xingado. A não ser que você esteja xingando o Paulinho, eu não vi. Porque se você xingou, aí um abraço para você também que está fazendo babaquice também, né? Porque não tem que ficar xingando ninguém, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Vamos parar também de ser infantil. A gente Aparecida mandou 5 TLDs aqui. Encontrei meu lugar no mundo, sobre o Gustavo Gomes, né? Gustavo Gomes que se transformou, né, no ser humano com mais títulos na história do Palmeiras, né? Não só jogador, não só treinador, mas qualquer ser humano que já ostentou o pé no peito como profissional da bola, como jogador, como treinador, como qualquer coisa dentro das 4 linhas, ninguém na história tem mais títulos do que Gustavo Gomes. E é impressionante, né? Ele passou Ademir da Guia, passou Junqueira, passou Dudu, passou os seus ex-companheiros, o Everton, Marcos Rocha e Mike, agora de forma isolada é o maior vencedor da história do clube. 13º título do Gustavo Gomes, que está novamente no momento fantástico da sua carreira. Ano passado já tinha feito um grande ano e agora começou 2026 ainda melhor do que em 2025. Vai ser uma temporada também de muita exigência do Gustavo Gomes. Agora na data FIFA vai ser convocado, vai para a Copa do Mundo, então vai ter um calendário muito longo do Gustavo Gomes em 2026, mas se mostrando totalmente preparado para estar no seu melhor momento físico, no seu melhor momento técnico, mais uma vez. E é claro, né, o capitão será fundamental para a sequência de 2026. E é algo, né, Janete e amigos, que é muito da hora a gente ver o Gustavo Gomes, quando ele fala sobre isso, né, de que ele encontrou o lugar dele no mundo, né, o Palmeiras é o oásis do Gustavo Gomes, ele já disse isso várias vezes, que, pô, ele não se vê em outro lugar. Quando teve aquela história, né,
do Gustavo Gomes poder sair do Palmeiras e ir para o mundo árabe, não foi apenas o Palmeiras que recusou a proposta, não foi só o Palmeiras que disse, pô, não vai. Ele também não quis ir. Brigou até com a própria mãe dele, que deu entrevista lá no Paraguai, falando, não, acho que ele vai, não, acho que tem que aceitar, não sei o quê. Porque, cara, eram mais de 30 milhões de dólares oferecidos para um zagueiro que na época ia completar 30 anos de idade, 30 milhões de dólares para um zagueiro de 30 anos, e com um detalhe, né? O Gomes tem 10% do passe que pertence a ele. Ou seja, ia pingar limpo de impostos 3 milhões de dólares na conta do cara. Então, é um dinheiro colossal. Ia, pô, aposentar mais uma, duas gerações da família dele, né? Então, o Gustavo Gomes quis ficar no Palmeiras, quis permanecer no Palmeiras, o Palmeiras quis que ele permanecesse, ele segue escrevendo uma história maravilhosa na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, é um orgulho ver um cara desse com a camisa do Palmeiras, um orgulho ver esse jogador carregando a faixa de capitão do Palmeiras, porque realmente é um cara diferenciado, é um cara que pô, se dedica sempre, é o cara que é a referência desse grupo, é a voz ativa dentro do vestiário, é a voz que busca novas lideranças dentro do vestiário, que vai trocar ideia com o Marlon Freitas, para o Marlon Freitas continuar sendo esse cara importante dentro de campo, e como caiu bem no Palmeiras o Marlon Freitas, é o Gustavo Gomes que, porra, abre espaço para o Piquerez também buscar ser uma referência dentro do elenco, é um cara que, pô, ajuda todo mundo, é um jogador fantástico, uma pessoa que se importa com aqueles que estão do seu lado, né? Outra frase muito bacana do Gustavo Gomes, que ele diz na coletiva da véspera da primeira final do Campeonato Paulista, lá na sede da federação, quando eu falei perguntei já dando a informação de que, pô, ele iria se transformar no jogador com mais finais na história do clube, poderia ser o jogador com mais títulos na história do clube, como que administra tudo isso, jogar fora de casa, não sei o quê. Ele falou, cara, o mais importante são os meus companheiros que ainda não venceram títulos, experimentaram o que é vencer um título pelo Palmeiras. Pô, não é eu bater recordes, não sou eu ser o protagonista. Eu quero que os outros experimentem, quero que os outros saibam, porque pô, já tenho tantos, então eu quero que os outros ganhem também, que os outros tenham a possibilidade de comemorar aqui no Palmeiras. E foi exatamente isso que o Gustavo Gomes conseguiu fazer, né? Fazer para ajudar os seus companheiros, para conseguir ter o time do Palmeiras ainda mais forte, né? O MTV, ainda voltando aqui no Paulinho, né? Falou, né, que na entrevista que ele deu para a Cazé TV, ele disse que depois da cirurgia teve que ficar um mês com a perna pro alto sem poder pisar no chão. Exato, né? Então, dos 6 meses que ele não poderia fazer esforço físico, que ele não podia correr, que ele não podia bater na bola, desses 6 meses, ele não podia nem pisar no chão, né? Então, é isso, cara. É uma merda. Esse tipo de lesão, esse tipo de cirurgia é muito ruim. É que nem cirurgia também de LCA, cara. Pô, tô vendo ontem o Figueiredo andando no gramado. Pô, tomara que esse moleque consiga voltar logo a jogar, que esse moleque consiga voltar a ter uma carreira de atleta profissional. Porque, puta, o Figueiredo ele rompeu 3 ligamentos do joelho, cara. É muita coisa. O menino ele não joga praticamente 3 anos por causa de 3 lesões consecutivas, uma em cada joelho, e aí repetiu uma lesão no mesmo joelho, né? Então, foda, cara. Realmente dá tristeza ver esses caras que não conseguem voltar a, a jogar num prazo que a gente queira que eles voltem, porque o corpo humano é isso, cara. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Infelizmente, infelizmente. Os caras não são ciborgue, não são robô, não dá para clonar ninguém. Então é isso, né? Depende única e exclusivamente do corpo do cara aceitar a recuperação dele. E tomara que o Figueiredo também volte em breve aos gramados, porque esse menino, não sei o que será da carreira dele. Espero que ele consiga ter uma grande carreira, que ele consiga voltar a jogar num alto nível, porque, cara, o Figueiredo, ele não apenas era da geração do Endrick na base, da geração Vitor Reis, não era apenas dessa geração, como ele era um dos principais.
era para o Figueiredo, se não fossem as lesões, talvez ele nem estar mais no Palmeiras há uns 2 anos, porque ele era também um dos mais diferenciados daquele grupo, daquela geração que ainda tinha o próprio Luiz Guilherme. Ele era muito craque na época que esses garotos estavam no sub-15, sub-17, sub-20. Aí, infelizmente, começou a acumular muitas lesões e das mais graves possíveis, mas tudo é certo, o Figueiredo também vai voltar e vai ser um cara importante ainda na temporada de 2026. A Janete Aparecida mandou mais um superchat de 10 TLDs para a gente. Temporada passada, ele disse que trocaria uma Libertadores é, por um título com os novatos do Palmeiras. Postura de líder, de campeão, de tudo que existe de bom em um ser humano. É isso, né, cara? Esse é o Gustavo Gomes, cara. É um cara que estende a mão ao próximo dentro do Palmeiras, um cara que quer ver todo mundo muito bem dentro do Palmeiras, né? Então, é um jogador realmente muito especial. E aí, na minha opinião, eu quero saber a de vocês também, é um cara que dane-se o que está nesse momento no estatuto. É um cara que, quando parar, ele tem que ter estátua no Palmeiras. Se não parar no Palmeiras, se ele quiser daqui 5 anos voltar para o Paraguai, com quarentão, fechar a carreira no Paraguai, cara, esse cara merece ter uma estátua no Palmeiras. Não tem uma carreira inteira no Palmeiras, não começou desde o início da sua trajetória profissional no Palmeiras, como os outros jogadores que têm estátua, né? Apesar do Dudu ter jogado na Ferroviária, o Ademir da Guia jogou um pouquinho no Rio de Janeiro, mas construíram toda a carreira oficialmente dentro do Palmeiras, apesar do Gomes não ter feito isso, né? Ele ter passado, né, por times do Paraguai, depois foi para o Lanús, foi para o Milan, até chegar no Palmeiras, mas esse cara, quando ele parar de jogar bola, ele precisa virar um busto no clube do Palmeiras, cara. Ele é muito grande, ele é muito grande, ele é um jogador fantástico na história do clube, cara. É um menino que merece tudo dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque ele entrega tudo também para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então é um cara que merece sim é, ter um reconhecimento ainda maior, porque é um jogador fantástico na história do Palmeiras. O Carlos Eduardo perguntou aqui, na minha opinião, se o Tigrinho, né, o Vitor Roque, ganhar um grande título, ele pode esperar o Endrick? Carlos Eduardo, sinceramente, eu odeio esse tipo de comparação. Eu acho que não vale nem um pouco esse tipo de recuperação. Eu não acho que vale nem um pouco a gente ficar querendo comparar. O Vitor Roque nunca vai superar o Endrick nunca vai superar o Vitor Roque. A gente tem que celebrar que os dois passam pelo Palmeiras, que o Endrick é um cria da academia do Palmeiras, que o Endrick foi um jogador muito importante no curto período de tempo que ele esteve no Palmeiras, e o Vitor Roque será também um cara muito importante. Então, não tem que superar, não tem que comparar, tem que estar feliz, porque a gente viu o Endrick, a gente viu o Vitor Roque, a gente viu o Estevão, a gente viu o Vitor Reis, a gente viu um monte de moleque bom pra cacete, a gente viu o Zé Rafael, a gente viu o Dudu, os caras mais experientes, a gente vê Gustavo Gomes, então não tem que comparar, não tem que achar que vai superar. Ninguém supera nada, cara. Todo mundo tá dentro do Palmeiras fazendo o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não acho que vale nenhum tipo de comparação, achar que vai superar. Não. Vamos ser felizes, né, por termos visto os dois com a camisa 9 do Palmeiras, uma camisa de muito peso, né, eternizada por jogadores gigantescos na história do clube, né, Heitor, o maior artilheiro do Palmeiras, Evair, César Maluco e tantos outros jogadores que aqui estão no Palmeiras. O José Fuide, sinceramente, cara, eu vou solicitar o seu banimento por um momento, porque o senhor é insuportável, José Fuide. Meu Deus do céu, que cara mala, que chato pra caramba, velho. Meu pai do céu, que cara chato, velho. Nossa senhora, que mala sem alça, velho. Puta que pariu. Que maluco
insuportável que não consegue conviver em sociedade, né? Puta que pariu, tem uma turma, mas ainda bem que a grande maioria de vocês é parceiro nosso aqui e estão conosco para fazer o programa ser ainda melhor e mais bacana, convivendo dentro da nossa sociedade, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Por sinal, a sociedade está ainda mais esportiva nesta segunda-feira. Quem que perguntou? Aqui o Gessé falou: você sabe se o caso do Pacheco e mesmo é o mesmo do. Não, não tem nada a ver, Gessé. De novo, Pacheco é um garoto que acabou de fazer 18 anos de idade. É um menino que tem muito potencial, um menino que tem muita qualidade técnica, mas é um garoto de apenas 18 anos de idade. Pacheco, cara, é óbvio que ele vai chegar, ele vai fazer ainda a sua transição profissional. Não é de uma hora para outra que esse cara vai jogar e outra. O Marlon Freitas tá jogando pra cacete. Você vai tirar quem desse time agora para colocar o Luiz Pacheco? O Luiz Pacheco ele vem para complementar. Porque a gente sempre diz quando ele subiu. Luiz Pacheco não é cereja de bolo, é um jogador para complementar o elenco. É um menino que essa temporada vai, porra, pegar tudo que ele está tendo de aprendizagem com o Andréas Pereira, com o Marlon Freitas, dois jogadores que atuam no setor, com o Lucas Evangelista, com esses caras para amadurecer, para crescer dentro do Palmeiras. E pode ser que ano que vem, a gente está falando muito de um 5, de um 5, de um 5, pode ser que ano que vem o Luiz Pacheco vai chegar e falar, gente, sou eu, velho. Fiquem tranquilos, sou eu. Então, para de achar, não, porque não tem nada a ver. Cara, um garoto que acabou de fazer 18 anos de idade. O Luiz Pacheco ele não pode treinar de carro, porque ele não terminou nem a autoescola dele. Bem que agora não precisa mais de autoescola, né? Mas tem que pelo menos fazer a prova. Mas nem isso ele conseguiu fazer ainda. Então, pô, o Luiz Pacheco ele tem que ir de carona pro treino, que ele acabou de fazer 18 anos. O moleque, pô, pode agora entrar num boteco e pedir uma cervejinha. Então, calma, gente, calma, uma criança. A menina acabou de sair da fralda. Então, calma, calma. O Evandro perguntando, e o Almada? Tá no Atlético de Madrid. E vai ficar por lá, não tem negociação. Não existe, o Palmeiras vai trocar o Flaco pelo Almada. Não tem isso. A gente já explicou aqui 1 milhão de vezes. O Almada nunca respondeu a proposta do Palmeiras. Nunca deu interesse de vir jogar no Palmeiras. Então, não vai ter Almada. Vamos focar naquilo que é palpável para nós, que o Palmeiras tem nesse momento. Até porque a janela de transferência vai abrir só daqui 4 meses. Então, não tem negociação nesse momento. Então, calma, calma, calma. Muita calma nessa hora. Que é? O Maurício Tartão ele mandou, né? O Palmeiras tem escolhido jogos pontuais para jogar bem agressivo. Depois que o Abel pegou o vídeo. Que? Não sei se eu entendi o que você quis mandar, Maurício, mas obrigado pela mensagem. Reinaldo Igarashi mandou se eu acredito que o Palmeiras ainda vai buscar um 5. Sim, vai buscar um 5, mas de novo, a janela só vai abrir daqui 4 meses. Então, muita calma. Vamos focar naquilo que é palpável para todos, que é o atual elenco do Palmeiras. Não adianta a gente ficar pensando, sonhando, cogitando, desejando, querendo jogador, porque não vai chegar jogador agora, vai chegar daqui 4 meses. Então, calma, calma, o mercado está fechado. Quando o mercado estiver abrindo, a gente vê o que vai fazer. Então, calma, calma, calma. Não acho não, Silva, que o Maurício contundiu ontem. Ele falou que ele vai ter que passar por exame médico, porque provavelmente deu ruim no tornozelo dele e é capaz de, de ele não conseguir jogar contra o Vasco. E vamos ver o que vai acontecer. Mas o Palmeiras só vai divulgar amanhã o resultado dos exames médicos do Maurício e do Andréas Pereira. Mas contra o Vasco é muito improvável que os dois tenham condições de ir a campo. É isso aí, Caio. Tem muita gente assim mesmo. Meu Deus do céu. O doido Dios mandou aqui, né? A importância do título, criar casca, um espírito vencedor que a geração anterior tinha e esta está criando. Exatamente, cara, exatamente isso, né? Agora
Andréas Pereira tem título pelo Palmeiras, Marlon Freitas já tem título pelo Palmeiras, John Arias já tem título pelo Palmeiras, Vitor Roque agora tem título pelo Palmeiras, Flaco Lopes tem título sendo uma peça importante no Palmeiras, que os outros títulos que ele conquistou não era jogador de grande protagonismo no Palmeiras e agora é uma das peças importantes desse elenco. Carlos Miguel conquista título, então você vai carimbando, vai dando essa casca para esses caras. Lucas Evangelista agora com título, pô, um cara que vai ser importante ao longo da temporada, mesmo não sendo um titular com toda a frequência, mas sendo um jogador muito importante quando entra, pô, o time do Palmeiras, quando o Lucas Evangelista entra ao decorrer da partida, fica ainda mais tranquilo dentro de campo. Então, essa conquista será importante para a temporada de 2026. O Afonso Minelli, achei a entrada do Arias ontem muito importante pela experiência. E o dia que o Gomes se for, sentiremos saudades imensas. Abraços, você é fera, muito obrigado. E muito jovem, nem tanto, para tanta qualidade ao microfone. Obrigado, Afonso, mas não sou tão jovem assim, não. Mas sim, né, pô, ontem John Arias fez um. Não dá para falar que fez uma grande partida, porque ninguém conseguiu fazer uma grande partida, até porque o jogo foi muito, muito travado por causa da chuva, né? Foi horrível. Mas sim, né? Essa experiência do John Arias é importante, jogador de muita qualidade, que vai ser fundamental também para a sequência dessa temporada em 2027, 2028. O John Arias será um jogador que tem muito potencial para também atingir status de ídolo no futuro pelo Palmeiras. Já deu o primeiro passo, conquistou o primeiro título. Não é, conquista mais uns 5, 6, que aí vai aumentando esse status até chegar próximo do topo da pirâmide. Mas o John Arias será muito importante mesmo para o time do Palmeiras. O Victor Cherubim perguntou se é muito difícil manter o Flaco até o final do ano, que ele é muito importante para esse time, muito, é muito, cara. É difícil imaginar alguém que vá conseguir fazer aquilo que o Flaco Lopes tem feito nos últimos jogos. E ontem foi o mais impactado, que mais sofreu no jogo de ontem foi o próprio Flaco, né? Que agora ele é um jogador de condução de bola, um jogador de encarar a marcação adversária, e ontem era impraticável o jogo para ele, não conseguiu fazer isso porque não tinha o que fazer com a bola no chão. Então, também, né, foi um jogo de garra, de luta do próprio Flaco Lopes, porque não tinha condição de jogo. Tomou um cartão amarelo, tipo de jogador argentino, né, de não deixar o cara bater uma falta, foi bem ali para fazer essa cerinha também. Então vai criando casco o Flaco Lopes, mas é muito difícil mantê-lo para a sequência da temporada, porque o Palmeiras tem na sua meta orçamentária a expectativa de fazer 400 milhões de reais em vendas de jogadores. E é claro que o Flaco Lopes é um dos caras que vai ajudar aí muito nessa venda, né? Mas infelizmente não não terá aí a possibilidade de provavelmente permanecer em todo ano aqui pelo Palmeiras. Cara, não tá agora um tal de Fernandes também, que é um grande idiota, né? Pode tirar isso daí também, Fique. Meu Deus do céu, esse é mais um animal de teta. Tá vindo encher o saco aqui, foi um monte de merda que meu pai do céu. O Também, Paulo. talvez, em tentar normalizando o Campeonato Brasileiro também. É uma loucura. Cara, sim. E é aquilo, né? E realmente é uma coisa que não tem como a gente normalizar. Porque, Não. cara, Isso é uma loucura. Longe de mim querer ser um cara que vai torcer só para técnico, até porque quem sabe, né, dos vídeos do YouTube, do Instagram que a gente faz, principalmente eu, sabe que eu fui muito crítico a alguns posicionamentos do Abel, algumas coisas que fazia, o que é completamente normal, mas assim, não tem como a gente relativizar esse tipo de coisa, cara, porque se a gente está falando no Campeonato Brasileiro assim, né, a gente vai falar da Libertadores também, de que desde que ele chegou, se eu não me engano, até 2023, que é quando o Palmeiras cai para o Boca,
que finaliza 2023, a última vez que o Palmeiras tinha disputado, de fato, uma semifinal de Libertadores, tinha sido no começo de 2000, quando perde pro Boca. Depois o Palmeiras engata 4 semifinais seguidas, aí cai, né? Mas, de novo, aí 2024 cai, 2025 chega na final. Ou seja, não é só de títulos que o Palmeiras viveu nesse meio tempo, mas de, cara, campanhas absurdas, né? Porque, óbvio que a gente não vai valorizar o vice-campeonato, mas a gente não pode relativizar também quão competitivo é esse time do Palmeiras, mesmo jogando muito mal, né, Charline? Em muitos momentos. A gente não celebra o vice, mas a gente valoriza o fato de se chegar lá com tanta frequência. Assim, a Libertadores, a fase de grupos é praticamente protocolar, né? A gente Exato. ali para resolver ali protocolar, para ver se a gente vai fazer, quantos pontos a gente vai fazer, se a gente vai fazer a melhor campanha. Então é um negócio de maluco, né? Mas o time, eu acredito que o time ainda está encaixando. Eu acho que ainda tem, sim, espaço para melhoria. O time está encaixando, porque a gente tem agora a chegada do Arias muito recente. Primeiro jogo dele como titular. Deu um baita de um azar de pegar esse jogo que não favorece o futebol dele, a circunstância, campo, chuva, enfim. Mas a gente tem o time encaixando novamente, a gente tem espaço para melhoria, sim, e é muito importante animicamente também esse Campeonato Paulista, para dar confiança a todo mundo se sentir parte do grupo, se sentir importante. Até os meninos que estavam na Libertadores ali, não tiveram ontem na celebração, participaram da campanha. O Luigi, acho que ele iguala o Luiz Guilherme, né? Como jogador que ganha em todas as categorias da base e soma uma vitória no profissional também. Então, é um time que vai, a cada ano, vai ficando encorpado, vai ficando mais cascudo. A gente cobrava, né, ser mais cascudo. Então, você chegar numa final, ganhar os 2 jogos da final, que é uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos, a gente sempre dava uma tropeçada e corria atrás, né? Eu acho que isso ajuda também a criar essa casca que a gente estava precisando e que eu acredito que eles também entenderam que era necessário ser um pouco mais incisivo, um pouco mais focado dentro de campo e o resultado viria como veio. Exatamente. E eu tô até pesquisando aqui, mas eu nem lembro quando foi a última vez que o Palmeiras foi campeão paulista, tendo vencido os 2 jogos. Tô até pesquisando. De cabeça, também não vou te falar que minha memória Eu tô até pesquisando aqui. Mas eu acho que da era Abel nenhum. Eu acho Não, que da era Abel nenhum. Eu só tava confirmando para ver se foi contra a Ponte Preta, mas assim, mesmo assim, né? Mesmo assim, se foi contra a Ponte Preta, o Palmeiras não vencia o Campeonato Paulista fazia 12 anos quando venceu o Corinthians em 2020. Então aí a gente está falando, né, de muitos e muitos anos sem vencer as 2 partidas, e o Palmeiras de fato consegue, né, esse feito. E não só esse feito, né, Charline? Porque o Palmeiras termina o Campeonato Paulista com 9 vitórias, só 2 derrotas, né? Teve um empate só que foi na última rodada contra o Guarani, mas só 2 derrotas contra o Botafogo de Ribeirão Preto e contra o próprio Novo Horizontino, que tomou 4 gols, né? Mas no fim das contas, o Palmeiras ele termina invicto na Arena Barueri, que vai se despedir porque o Allianz está voltando, né? Com 100% de aproveitamento, né? 3 clássicos, né? Que o Palmeiras vence, São Paulo 2 vezes e Santos, mas além de tudo, né? Ainda na última partida, ainda derruba a invencibilidade do Novo Horizontino dentro de casa, né? A gente vence a gente vence todos os clássicos que a gente disputou e mais os 2 jogos da final. Então acho que não tem muito o que se contestar, não tem muito o que falar. A gente fez a nossa parte. A gente vinha desses jogos, perde um, aí tem que reverter. Então isso também mudou um pouco. Muito legal, foi muito, muito, muito importante, eu acho. Foi muito importante. A gente não ganhava no interior há um bom tempo também. Foi uma experiência diferente, né? Levantar a taça
longe de casa, mas foi muito bacana. A cerimônia do campeonato, a Federação Paulista caprichou, foi muito legal. Infelizmente, teria sido mais legal se as condições do clima e do campo tivessem ajudado a ter um jogo melhor, uma pena. E ainda bem que a gente construiu a vitória no primeiro jogo, porque ter que correr atrás do resultado nessas Sim. condições ia ser muito, muito mais cansativo, muito mais difícil. E outra, né? Acho que a gente vai acabar. Nossa, eu queria ter ido nesse jogo, hein? Novo Horizonte é menos de 2 horas daqui. Eu tentei, mas quando eu pisquei, o ingresso tinha acabado já. Não deu nem tempo, cara. Foi muito rápido, né? Foi Não deu nem muito. tempo, cara. Eu falei pro meu pai, vamos? Ele falou, vamos. Entramos no, tipo assim, ficamos esperando. Quando abriu, já era. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Mas é legal, cara. Acho que ter o Palmeiras no interior foi muito legal. Eu tive a oportunidade ano passado de ver Palmeiras e Noroeste aqui em Bauru, foi bacana. Então, enfim, mas super Ó, interessante, cara. o Geraldo tá confirmando aqui no site, foi a Ponte Preta mesmo. Olha lá. Boa, Geraldo. Boa. Ótimo. É isso É aí. isso Então, aí. a última vez tinha sido em 2008, né? Quase 20 anos. O Palmeiras não vencia as 2 partidas aí da final do Paulista, né? Mas acho que você entrou num tópico interessante, Charlene, que é o gramado, fala justamente do peso dessa partida, porque eu quero só rapidamente trazer um ponto aqui, e depois quero saber a sua opinião também, já pode até emendar nela, porque, cara, acho que tem 2 coisas que é muito chato, velho, depois do final do Paulista, né? Que tem aquela questão, né? Que acho que é natural. Ah, quando ganha é paulistão, quando perde é paulistinha. E vou te contar, se o torcedor que faz isso, que não faz isso, cara, começou a assistir futebol ontem, né? Todo mundo faz isso, todo mundo vai desvalorizar o campeonato quando você perde. E tá, tipo assim, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Embora, cara, eu fico puto de perder da mesma forma, eu entendo quem fale isso, até por conta da fala do Gagliotti, mas é muito mal intencionado também, eu acho, quem fala, porque nós sabemos o porquê que o Gagliotti falou daquele jeito, né, daquela forma. Mas, assim, Exatamente. e outra coisa, né, e outra coisa, por exemplo, o Ivan Moré, estava preguiçoso por causa da final do Campeonato Paulista. Nossa, que final chata. Nossa, que não sei o quê. Cara, eu só fico assim, abismado com esse tipo de comentário, com esse tipo de coisa, porque assim, mano, é que para mim é tão simples a equação, sabe? Para mim é tão simples. A gente só não jogou contra o Corinthians na final porque o Corinthians perdeu para o Novo Horizontino. Porque seu time foi pior, cara. Porque o seu time, contra esse mesmo time que o Palmeiras venceu os 2 jogos, não conseguiu, sabe? Então, assim, e aí, o gramado prejudicou o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, cara, primeiro, né? Primeiro, que a escolha por jogar ali foi do Novo Horizontino, né? E segundo, né? Exatamente. Cara, se tava ruim pro Novo Horizontino, tava ruim pro Palmeiras também. É ruim Então, para os dois. horrível, né? Gramado horrível. Então, assim, esse negócio de final chato, esse final de não sei o quê, cara, eu tô pouco me importando. Para mim, eu quero ser campeão de tudo, sempre, em qualquer circunstância. Mas esse negócio, esse choro, né? Esse choro velado de, nossa, se fosse tal time, que jogo ruim. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos aprender a perder também, né? Que é Não, muito feio isso. mas é tão infantil que, na verdade, essa tentativa de atacar o Palmeiras, na verdade, ele está desmerecendo e desvalorizando o time do Novo Horizontino, que fez a melhor campanha na primeira fase, por isso que mandou o jogo lá. Que é um time de Série B, é um time de Série B, que está batendo na trave há vários anos para subir. Uma hora vai subir. E pode ser que quando subir, seja como aconteceu com o Mirassol, permaneça, surpreendentemente, pegue uma Sul-Americana, uma Libertadores, a gente não sabe. Eu acho que você tenta atacar o Palmeiras por causa da rivalidade e você acaba desmerecendo o time do Novo Horizontino, que eu acho que tem que ser enaltecido, sim. Fez uma campanha muito bacana, era um adversário que estava invicto na casa deles, que criou dificuldade para todos os clubes que jogou, que ganhou do Santos, que ganhou do próprio Corinthians que ele torce. Então, eu acho de uma infantilidade tão grande, além de você ser um profissionalmente tão bobo fazer isso,
como um profissional que ele supostamente é, não, eu não vejo porque a gente tenha que ficar repercutindo ou gastando muito tempo com isso. É muito triste, é muito infeliz, porque ele não está atacando e ele não está diminuindo a conquista do Palmeiras. Ele está atacando e desmerecendo o que fez o Novo Horizontino, que eliminou o time que ele torce. Então, eu vou achar estranho o dia que o corintiano falar que a final com o Palmeiras foi e eles não estarem na final foi bacana. Aí sim eu vou achar que o Palmeiras fez algo errado. E até, cara, entra muito até no que o próprio Anderson Moreira falou, né? Ele fala disso e fala, né? Putz, parece que é sempre o adversário que teve demérito e o meu time que não teve mérito. Novo Horizontino só perdeu a liderança geral do campeonato na última rodada que o Palmeiras venceu. Então, venceu, acho que praticamente todos os times. Sei que venceu o Santos, venceu o Palmeiras, venceu o Corinthians. Na final, perdeu para o Palmeiras, que jogou super bem e teve todos os méritos. Então, assim, esse negócio de ficar. Então, a final da Libertadores, né? Ah, é a final da Libertadores mais chata que eu já vi. Quantas Libertadores seu time tem? Uma. O meu tem 3. Ponto. E é isso. É assim que funciona. É assim que tem que ser o diálogo, né? E sem mais, cara, sem mais. Enfim. Mas acho que tem alguns outros pontos ainda para a gente acabar falando desse Campeonato Paulista, né? E realmente dessa conquista de taças. Porque agora, se você me perdoa, Charlene, eu vou te jogar agora na fogueira. Porque é assim, eu estava hoje pensando sobre, e tenho minha opinião, mas vou jogar para você. Não vou nem te perguntar se o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, porque para mim mas isso não é nem tanta polêmica. Mas eu vou falar de Gustavo Gomes agora, porque é o 13º, aliás, é o 13º título que ele conquista, e é o maior vencedor com a camisa do Palmeiras. Talvez, por ser zagueiro, essa disputa fique um pouco desleal para ele. Mas você entende que o Gustavo Gomes tem pelo menos condição de disputar para ser o maior jogador da história do Palmeiras? Da história, não. Eu acho que é uma missão impossível você tirar esse título do Ademir da Guia. Mas eu acho que ele tem condições de entrar num top 5, sim, do Palmeiras. Eu acho que por tudo que ele representa, não só pelo número de títulos, que obviamente é muito significativo e é o reflexo do que ele é e do que ele faz, mas todo mundo super elogia ele, ele é líder, ele chega mais cedo, ele trabalha, ele faz tudo que ele tem que fazer. Ele não foi embora, ele teve uma proposta absurda e ele não foi embora. A gente pode comparar com o que aconteceu com o Marcos. O Marcos recebeu uma baita de uma proposta, chegou aí para lá, e aí, pelas razões dele, ele mudou de ideia, voltou. O Gomes não chegou nem aí, mas se ele tivesse ido, ele não estaria errado. Era uma proposta absurda. Ele ficou sem biquinho. Me, me parece que ele sentiu um pouco logo que ele recusa a proposta, ele faz alguns jogos ruins, a gente até falou, e aí, o que está acontecendo com o Gomes? Vamos precisar ir atrás de um zagueiro para o lugar do Gomes. O Gomes não está bem, está sentindo, mas ele volta, ele recupera, então eu acho que ele tem sim a capacidade de entrar num grupo seleto de ídolos do Palmeiras e ter busto, ter tudo que um grande ídolo merece. Vou dizer, o primeiro é muito difícil. O Ademir da Guia, o Marcos pela história e tantos outros, Junqueira, enfim. Mas num top 5 aí, eu acho que não é um absurdo colocar ele, não. Gostei da sua resposta, Charlene. Gostei da sua resposta. Mas ainda não estou satisfeito. Eu quero mais caos. E agora, com essa conquista, se fosse para a gente comparar nível de idolatria, ele ou Veiga? Essa é mais difícil. É difícil, mas eu acho que agora seria ele, porque eu tenho os 13 títulos e tá no Palmeiras agora. A gente pode ver o que vai acontecer com o Veiga no futuro.
De repente ele volta a jogar, ele começa a ganhar títulos de novo. É que o Veiga é um caso, eu acho que o Veiga é um caso muito especial, porque a identificação dele é da arquibancada, de criança, de ir nos jogos. Então é até injusto essa comparação. Você não está sendo um cara justo com o nosso Veiga, com o nosso príncipe do palestra. Eu acho que Cara, é injusto, mas é difícil, né? Porque é muito é pau a difícil. pau, né? Mas é que são É, histórias muito diferentes e são histórias muito legais que se complementam, né? A gente tem a gente pode ter dois ídolos com histórias completamente diferentes, mas que se encontraram ali e ganharam uma quantidade enorme de títulos e conquistaram tudo que eles conquistaram com a camisa do Palmeiras. É muito legal isso. não, assim, brincadeiras à parte, reconheço que estou sendo desleal aqui, até com o próprio Gomes, né? Porque é muito difícil É, você comparar até com o próprio Veiga, né? Porque por mais que o Veiga não tenha os mesmos títulos, embora tenha a maioria dos que o Gomes tem, você olha, né, e o Veiga fez o gol na final da Libertadores, né? O Veiga tem gol em final de Mundial, né? O Veiga tem gol na maior parte das finais que disputou, embora o Gomes que dá o lançamento pro gol do Veiga, né? Mas assim, é muito difícil, né? É muito difícil você comparar o atacante com o zagueiro nesse nível, né? Mas para é, mim, eu tenho, cara, a imagem do Gomes, assim, eu tenho ele para mim como se fosse um super-herói, cara, tá ligado? É o Capitão Palmeiras, velho. Hoje, quando você pensa, né, nessa relação de idolatria, acho que eu vi até um quadro, que se não me engano foi a ESPN que fez com o Cleiton Xavier, falando de ídolo, muito ídolo, o carinho da torcida. E eu concordei, acho que na maior parte com o Cleiton Xavier, mas tô só citando isso aqui, porque quando eu acho que me perguntam, cara, quem hoje é muito ídolo do Palmeiras? Acho que são esses alguns nomes que vêm, né? O Veiga, o próprio Gustavo Gomes, e você vê, cara, parece que quando você vê que o Gustavo Gomes está em campo, parece que quando o Gustavo Gomes está à frente do negócio, vai ficar tudo bem, sabe? É uma dá situação uma assim, tranquilidade, né? É uma coisa muito tranquilidade, legal. da Eu acho que paz. se você fizer essa pergunta para o Gomes, ele vai responder o Veiga, e se você fizer essa pergunta para o Perfeito. Veiga, ele vai responder o Gomes. Então não dá para a gente responder um ou outro, porque eles também vão jogar uma bola para o outro. Perfeito, mano. Muito bem, muito bem. Acho que é isso. E, obviamente, né? O chat hoje está pouquíssimo participativo, então eu vou pedir para vocês, me digam O, aí, se o vocês chat, tivessem que escolher um, pode é o falar, chat Charlie. Ivan Moré. Tão Tá cheio de lento, preguiça. preguiçoso. Acho que É. eles estão esperando ainda, estão apreensivos para esperar o VT do Palmeiras e Novo Horizontino. Mas e aí, rapaziada? Só, a mesa e as cadeiras estão contadas. Tem mais um só para sentar nessa mesa dos ídolos. Quem que senta nessa cadeira? Gustavo Gomes ou Rafael Veiga? Falem aqui pra gente nos comentários da live aí, vamos que vamos. Porque agora a gente vai, né, depois de meia hora falando de Paulistão, e falaríamos mais, a gente vai passar para o próximo tópico agora, porque a gente já vai entrar na sequência do campeonato. E acho muito engraçado, Charlene. Não sei se você chegou a acompanhar, não sei se a rapaziada aí do chat, acredito que é uma parte dela assim, mas a resenha que teve depois com o pessoal da Cazé TV, que foi muito legal naquela roda de bobo deles. E o Flaco fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala: puta, eu tô sendo campeão hoje, mas quinta-feira ninguém vai mais nem lembrar que eu fui campeão, a cobrança volta, então a gente tem que trabalhar, não sei o que tem. E de fato, né? Acho que a chave vira muito rápido, né? Hoje você é campeão, sexta-feira, se você perde para o Vasco, é crise. Então, acho que é um cenário que não tem jeito, né? Que os jogadores estão até acostumados, né, a lidar. Então, a gente também vai virar a nossa chave aqui para o Campeonato Brasileiro, porque nós temos, né, um confronto contra o Vasco. Depois de muito tempo, o Palmeiras vai voltar a jogar em São Januário. O Palmeiras vinha jogando muitos jogos em Brasília, né? Justamente por isso, o último gol que o Palmeiras faz em São Januário contra o Vasco no Brasileirão é do Luiz Adriano. Aquele pênalti que ele perde, depois faz o gol no rebote, o Palmeiras vence por 1-0. De lá para cá, nós tivemos alguns jogos contra o Vasco, alguns memoráveis jogos contra o Vasco, aquele 2-2 que o Palmeiras sai perdendo de 2-0, o Arthur faz 2 gols, né? A gente tem o primeiro gol do Tigrinho ano passado também. Então, jogo interessante contra o Vasco. E, assim, o Palmeiras pode ter alguns desfalques, né? Justamente contra
o Vasco justamente nessa nessa reestreia do Campeonato Brasileiro, depois de muitos dias só pensando em Campeonato Paulista, porque nós temos o Andrés, que, cara, tomou vamos falar disso. Antes da gente... Nossa, fiz mó... Tava demorando, eu ia cobrar já. Falarmos de esqueci. arbitragem. Nem falamos de arbitragem, eu esqueci, peço perdão. Mas vamos falar, claro que a gente vai falar. Esquece tudo que eu falei de Paulista para trás, que a gente vai falar de arbitragem sim, da horrível arbitragem do senhor Flávio. Mas, só rapidamente, né? Nós temos 3 possíveis desfalques, que nós não sabemos ainda se vai jogar, né? Mas nós temos o Andrés Pereira, que tomou um pisão na canela, né? Uma pancada na canela, o Maurício, que tomou um pisão no pé, tomou ponto, inclusive, no vestiário, e o Vitor Roque, que nós sabemos que tomou muita pancada contra o São Paulo, já não jogou a primeira partida, a partida de volta, jogou no sacrifício, com dores, ele fala isso depois do jogo, mesmo assim, o cara correu demais o jogo todo, fez o gol do título, gigante o Tigrinho, mas vamos falar de arbitragem, e vou deixar para você começar, Charline, a falar de arbitragem. Qual sua nota para excelente arbitragem, só que não, de Palmeiras e Novo Horizontino? Na segunda partida aí do Paulistão. Horroroso, né? Não é porque a gente ganhou e ficou com o título que a gente pode deixar de falar do que foi a arbitragem. Foi um negócio assim, sabe? Eu já achei o primeiro jogo a arbitragem ruim, porque parecia que a arbitragem chegou no primeiro jogo para amarrar e tentar arrancar um empate ou um placar mínimo para algum lado, para não estragar um possível segundo jogo. Porque se o Palmeiras faz 3 ali no primeiro jogo, acabou. Então, foi segurar, parece que foi encomendado assim, olha, segura esse jogo aí para não estragar o jogo da volta. Aí chega no jogo da volta, vem o árbitro, que supostamente era super preparado, e o cara faz uma das piores arbitragens que eu já vi. Não tinha um toque no Novo Horizontino que ele não dava falta, não teve critério para dar cartão, era um negócio assim absurdo, porque no primeiro jogo o cara começa dando um monte de amarelo, e aí quando é para dar os segundos amarelos no segundo tempo, o cara pipoca e não dá amarelo para ninguém mais. Chega no outro jogo, esse aí não dá amarelo para ninguém, e aí quando começa a resolver amarelar, é lance assim que era para ser vermelho e não amarelo. Exatamente. E essas entradas é um negócio assim, sabe, um absurdo. O VAR caçando assim, o gol do Novo Horizonte não foi validado super rápido, não tem dúvida, validou, tá ali. Os caras ficam caçando alguma coisa nos gols do Palmeiras, não é possível, porque é demorado. A gente não tá falando isso porque a gente é implicante, a gente tá falando isso porque é uma demora fora do normal os lances de gol do Palmeiras. Traça a linha aqui, traça a linha ali, mexe, não sei o que, vê se tem falta, sabe? É um negócio assim absurdo, assim, uma arbitragem horrorosa, conivente com a violência. Tinha 2, 3 jogadores do Novo Horizontino ali que podia ter ido tomar banho mais cedo, tranquilamente. Nossa, Inclusive, fatalmente. eu acho que a entrada do Maurício foi o Rômulo, né, que deu. Foi o Rômulo. Tá de brincadeira, né? Sabe? Mas assim, a do Rômulo ainda, eu acho que é a menos para vermelho de todas. Agora tem 2, velho. O cara, uma ele deixa o braço na cara do Vitor Roque, porque tem isso também, né, Charline? A gente tem que falar sobre também. Não tem replay, velho. Não tem replay. A transmissão também ajuda bastante esse clima ruim de arbitragem. Cara, você vê nos lances na televisão, você fala assim, não, beleza, deixa eu ver o replay para ver se tem. Quando volta, a bola já tá em jogo de novo. Não tem um replay, cara. Do lance do pisão na canela do Andrés, eu não vi uma repetição. Eu só tenho lance na hora que eu vi. E não só não tem o replay, como os comentários na transmissão aí começam a falar do... O que você jantou? O que você vai fazer quando você vai sair daqui? Começa a bater papo ali. É um negócio assim, sabe? É um negócio ridículo, um negócio constrangedor. Não, e é uma arbitragem que prejudica fisicamente os caras, porque o Vitor Roque já vem do jogo contra o São Paulo com a conivência da arbitragem, porque ele apanhou o jogo inteiro. Aí ficou fora do primeiro jogo, agora jogou no sacrifício, muito provavelmente não vai jogar com o Vasco, porque ele não teve tempo de recuperar, foi tudo muito
foi tudo muito rápido, né? Não deu tempo dele recuperar. Então, provavelmente a gente vai ter esses 3 desfalques. Talvez o Abel já até estava pensando em mexer no time, colocar um time mais alternativo contra o Vasco, mas agora vai ser obrigado a tirar pelo menos 3 jogadores e preservar, né? E a gente vai saber amanhã, né? O tamanho do prejuízo, né? Quando sai o resultado dos exames, né? Especialmente do Maurício e do Andréas. Do Maurício, ele deve pegar alguns jogos fora, porque como ele tomou ponto, eu não sei se vai arriscar colocar proteção e botar ele para jogar ou se segura ele aí mais uns 2 jogos. O Andréas a gente não sabe como é que foi. E o Vitor Roque, acho que é questão de recuperar um jogo aí, o próximo ele já deve voltar. Mas é um absurdo, né? É um absurdo. Para mim, assim, o que é mais nojento dessa história toda é que conseguiram o que queriam, né? Conseguiram, cara, de fato conseguiram o que queria. Porque no ano passado fizeram um escarcéu, né? Aquele tumulto, nossa, que o Palmeiras é o time da arbitragem. Cara, e conseguiram. Não tem um lance do Palmeiras de pênalti que é revisado. Não tem um lance de cartão vermelho que é revisado. O Palmeiras foi prejudicado em inúmeros lances. Inúmeros, né, de lances de mão na bola dentro da área, de cartão vermelho, de pênalti. Simplesmente não revisam, ignoram. Você olha para a cara de tacho do juiz, o juiz fazendo assim, ó, vai que não foi nada, vai que não foi nada, sabe? E aí o Abel enlouquece no banco e ele toma o cartão. Ele toma o cartão, é verdade. Muitas vezes ele reclama, ele é chato, a gente sabe disso, a gente mesmo fica falando assim, pô, Abel, dá uma segurada, mas muitas vezes ele reclama com razão e ele toma o cartão mesmo assim. Ele fica puto quando os caras invertem escanteio com tiro de meta, essas faltas que o cara vai... E o cara vai condicionando o jogo, né? Porque ele deu tanta falta que não era para dar a favor do Novo Horizontino que ficou um jogo chato. Ficou um jogo que, se tivesse que tirar alguma desvantagem no jogo de ontem, seria muito complicado. Gramado, o campo molhado e a arbitragem parando o jogo toda hora. Seria muito, muito difícil. Ainda bem que a gente foi com uma vantagem, mesmo que mínima. E outra, né, Charline? Para mim, a impressão que dava desse jogo, principalmente da conduta do juiz, era: eu quero interferir o mínimo possível, né, para a culpa não cair para mim. Porque se ele expulsa ali um jogador do Novo Horizontino com 70 e poucos minutos de jogo, 75, nossa, como se fosse condicionar muito a partida, né? Mas, beleza, vou dar certeza que os caras pelo menos não vão nem empatar aqui. Isso que nós estamos falando de lances que aconteceram no segundo tempo. Agora, cara, o Vitor Roque virou saco de pancada para os caras e para dar um cartão amarelo custou uma cotovelada na cara, sabe? Né? Então, assim, e outra, né? E é bem o que você falou. Lance de gol do Palmeiras, cara, pelo amor de Deus. O goleiro joga a bola no Arias e, cara, uma eternidade para ir. O Marlon Freitas não participa da jogada, ele pula só sem atrapalhar ninguém e traça a linha e cruza a linha e vê certinho e vê se o Marlon Freitas não falou com o cara para ter tido interferência. Então, o cara é chato demais, velho. Chato demais. E comentarista desinformando sobre a regra, né? Não, aqui não tinha que ter dado, porque o Marlon Freitas que participa e não sei o que. Quer dizer, é geral, sabe? É um problema que vai muito além do que acontece nos 90 minutos. Muito, muito além. E é o que a gente vem falando aqui, porque, cara, de fato conseguiram, né? Conseguiram. Porque quando a favor, né, por assim dizer, do Palmeiras, quando as polêmicas são a favor do Palmeiras, desmerecem tudo que o Palmeiras faz. Nossa, é um parto, meu Deus do céu, que time, nossa, que time nojento, que escória do Brasil que é o Palmeiras. Aí vai contra o Novo Horizontino. Se o Palmeiras perde esse jogo com esses mesmos erros, já tá falando, o incompetente Palmeiras não ganha de time do interior. Então, assim, óbvio que a gente não espera nada de ninguém. Eu tô acostumado e até prefiro quando desdenham do Palmeiras, quando falam que o Palmeiras não vai chegar, quando desmerecem de fato. Eu gosto, porque geralmente o Palmeiras se lida melhor com esse tipo de coisa do que até com favoritismo, mas assim, é surreal as coisas que vem acontecendo, é surreal. Cara, assim, se você não vê a maior parte desses lances, você não sente nojo, cara. E eu não tô nem falando com o palmeirense, que eu sei que o palmeirense sim, mas você que torce para outro time, você não sente nojo
de ver esse tipo de conduta. Até a própria final da Libertadores, cara, aquilo que aconteceu na final da Libertadores, talvez a gente não teve nenhum escândalo, mas aquilo, cara, é o maior, talvez um dos maiores roubos da história da Libertadores. O cara ter pisado no Bruno Fux e não ter sido expulso. Então, Era cara, só, é triste, se né? fosse ao contrário, teria a atenção necessária. Era só Exatamente, ser invertido. exatamente, exatamente. Mas assim, enfim, a gente falou de arbitragem aqui, e claro, né, que a gente sabe de como tem a influência, e nós sabemos que de fato conseguiram o que queriam, mas graças a Deus, muitas vezes o Palmeiras nem precisa disso, né? Às vezes consegue de fato ganhar com o peso da camisa e com a qualidade dos atletas que tem. É. Mas agora sim, a gente vai falar um pouco sobre essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que a gente vai jogar contra o Vasco, né? E o Palmeiras que vem de uma invencibilidade absurda, né? 5 vitórias seguidas, 14 jogos sem perder para o Vasco, são 10 vitórias e 4 empates. Então, o Palmeiras vem muito bem nesses confrontos contra o Vasco. E eu já vou aproveitar, Charlene, porque eu quero a sua opinião também e quero que você fale sobre, porque ó, o Heróis Alviverdes manda aqui, né? Contra o Vasco, acho que dava para ir com o time reserva. E aí eu vou falar para você, Charlene, por que eu acho que não tinha que ser reserva? Tinha que poupar alguns jogadores, mas tinha que ser um time misto. Porque duas situações são as que mais motivam o jogador nesse cenário do futebol brasileiro: pagamento de salário atrasado e novo chefe chegando. E o Vasco, que anunciou o Renato Gaúcho, vai ter o treinador de volta a São Januário para jogar dentro de casa contra o Palmeiras. E aí, o que você acha, Charlene? Acha que tinha que ser time reserva? Acha que tem que ser time misto? Qual é o seu pensamento para esse jogo contra o Vasco? Acho que vai ter que ser time misto até por força do que aconteceu, do que a gente está falando até agora, né? Que são alguns jogadores tendo que ser preservados por conta de lesão, ou de repente mais gente vai precisar ser preservada por conta de cansaço. Então, acho que não tem muita alternativa a não ser colocar um time misto. Reserva, muito reserva também não. É um jogo fora, é importante pontuar. A gente está ali no começo do brasileiro com alguns times com a mesma quantidade de pontos, então é importante tentar pontuar. E tem esse fator que eu acho que é relevante, sim. Chega um técnico com que a gente sabe que também tem vontade de ganhar, é vencedor, que sabe fazer um time jogar, não é um técnico ruim, ele pode não ter um material humano tão bom, mas ele pode sim tirar alguns coelhos da cartola. Então, eu acho que é importante sim ir com um time misto, tentar trazer a vitória e os 3 pontos, e é isso aí. E manter essa invencibilidade contra o Vasco. E aquilo, né? A gente está saindo de um cenário de Paulistão, de campeão paulista, para um cenário de Campeonato Brasileiro, em que novamente o Palmeiras começa muito bem. Beleza, que nessas primeiras rodadas a gente tira mais a título de beleza, o Palmeiras está muito bem, é líder da competição, mas assim, esses pontos, cara, são muito importantes contra Vasco, Muito. contra Inter, contra Fluminense. Esses são os pontos que definem campeonato. Por exemplo, né, o Palmeiras, o ano passado, vence o Fluminense, por exemplo, 3 pontos, dentro do Allianz Parque, empata. Não foi contra o Fluminense que o Palmeiras perdeu o título, né? Não foi contra o Fluminense, porque foi um jogo importante, mas não foi contra o Inter que perdeu o título, porque venceu 6 pontos. Foi contra quem? Foi contra o Vitória, né, que empata os 2 jogos, foi contra times menores, foi contra, por exemplo, tudo bem, estava fazendo uma puta campanha, mas foi contra o Mirassol, que empata e perde, né? Então, esses times mais traiçoeiros, assim, que estão mais para baixo na tabela, mas que a gente sabe que tem um potencial de crescimento para subir, né, são importantes. Então, esses jogos, principalmente contra o Vasco fora de casa, contra esses times mais assim, são muito importantes. O Palmeiras precisa vencer. O ano passado, o Palmeiras perdeu os 2 jogos para o Bahia, gente, dentro de casa e fora, né? Não Daquele dá, jeito. Então, não dá, sabe? Não dá. Então, sem sombra de dúvidas, o Palmeiras, esse tipo de jogo, eu não concordo com você que tem que ser um time misto, até pelo desgaste, né? Mas, assim,
mas tem que ser um time que consiga entrar para jogar, ser competitivo, disputar, porque, mano, a pegada do É, Campeonato Brasileiro é difícil. e a, E aquilo, né, Charlene, até para você falar, é aproveitar que os outros times que são favoritos a brigar junto com o Palmeiras não começaram com a mesma corda toda que o Palmeiras. É exatamente isso que eu ia falar. A gente tem que pensar que os candidatos a título que foi colocado no começo do ano estão derrapando nesse começo. Então, antes a gente conseguir abrir, ou quanto mais a gente conseguir abrir essa distância, já que eles começaram derrapando, melhor, porque se começar a engatar ali, é bom a gente estar em vantagem também, porque a gente também não sabe se vai chegar algum momento da temporada que você vai ter uma dificuldade e também vai tropeçar. Então, é importante você ter uma gordura, você criar uma gordura, especialmente em cima de virtuais, né? Porque não dá para saber candidatos ao título, que é o Flamengo, Exato. o Cruzeiro, o próprio Fluminense é um candidato. Os times do Sul hoje eu já não vejo mais É, tanto candidatos. Eu acho que a gente tem uma disputa no momento com o São Paulo e o Corinthians mesmo. A gente imagina que eles possam derrapar em algum momento, mas por enquanto estão lá também, na ponta. Então, o Bahia sempre vem forte. Você falou das duas derrotas. Pô, não dá, né? Perdeu lá, beleza, ganha no Allianz. 3 pontos, tudo certo. Agora, perdeu os 2 jogos, aí é complicado, né? e aquilo, né? Só confirmando o que você falou, por exemplo, o Cruzeiro, que foi muito bem o ano passado, é o 19º colocado, né? Tem só 2 pontos na competição até agora, não venceu ainda, por exemplo. O Flamengo tem 4 pontos, né? Só venceu um dos jogos que disputou. Tem uma vitória, um empate e uma derrota, né? E os outros times, por exemplo, o São Paulo, nesse momento que é o vice-líder, não tem técnico. O técnico foi mandado embora por algumas Que questões, né? loucura, né? Que loucura. A gente tem o Corinthians, a gente tem o Bahia, tem o Fluminense, Atlético Paranaense, né? Que juntos do Palmeiras fecham o G6. E são todas equipes que acho que de todos eles, quem tem mais condição de ser campeão brasileiro é o Palmeiras. Pela É. força de elenco que tem, pela condição, pelo técnico, né? Então, assim, esses jogos, cara, são importantíssimos. Só para a gente ilustrar, o Vasco é o 20º colocado nesse atual momento, né? Tem 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Tem 1 ponto conquistado no campeonato até aqui. Então não dá para você tropeçar pro Vasco. Tô falando que vai ganhar? Não tô falando que vai ganhar. Mas eu tô falando que é o tipo de jogo que você olha na tabela e se tem um jogo que você fala assim, o Palmeiras não pode perder esse jogo se quiser brigar pelo Campeonato Brasileiro, é contra o Vasco, Charlie. E se você olhar essa rodada, ó, o Corinthians pega o Curitiba em casa. Tem grandes chances de ganhar esse jogo. Sim. O São Paulo pega a Chapecoense em casa também. Também tem grandes chances de ganhar esse jogo. Então, se o Corinthians faz 3 pontos, o São Paulo faz 3 pontos e o Palmeiras não, eles já ultrapassam o Palmeiras. E tem o confronto direto que a gente está falando, Flamengo e Cruzeiro. Então, ali, se o Flamengo ganha, o Cruzeiro fica mais distante. Se o Cruzeiro ganha, o Flamengo fica mais distante. E se ficar um empate, que seria, acho que, o melhor resultado para o Palmeiras, os dois ficam ainda bastante distantes. Então, é um jogo muito importante você ganhar para manter a tabela mais ou menos como ela está, para ela não mexer muito. Exato. Concordo com você, Xami. Concordo com você. E, cara, é isso. Eu acho que para esse começo, principalmente de campeonato, é manter a consistência. E a gente também está chegando aqui no final da nossa live, fazendo esses últimos apontamentos. Mas tem um outro tópico, só antes da gente sair, porque eu esqueci de. Tô bem hoje, esqueci de falar isso na hora do Campeonato Paulista, porque a gente, na verdade, começou a live falando disso. Você falou, fiquei pensando, não posso esquecer, esqueci. Porque a gente falou, aí eu lembrei agora que a gente falou que o São Paulo tá sem técnico. O Abel dá uma entrevista na Casa TV ontem, pra gente fechar isso, falando sobre a Leila ter tido o peito de manter ele no cargo. E assim, cara, sinceramente, acho que não é porque ganhou que o Abel é o melhor técnico, não é porque perdeu tudo ano passado que é o pior, certo? Mas assim, de todas as críticas que eu tenho para fazer da Leila, talvez esse seja o maior elogio. Nesse meio, né, tão viciado que é o futebol, de resultado, de cobrança acima da média,
de uma pressão da própria torcida em alguns momentos, ela segue as convicções dela e boa. E pode ser que esse título do Campeonato Paulista, ele seja o título de consolação do Palmeiras, porque no final da temporada pode ser que não ganhe nada, além do Paulistão. E que o Abel faça um trabalho horrível, vamos dizer assim, né? Que o nível desande, batendo na madeira para isso não acontecer, mas pode ser que sim. E chegue no final do ano, o Palmeiras não tenha conquistado nada. Mas assim, nesse atual momento, vou te falar, a Leila tem o que muita gente não tem. Que é, cara, coerência, por assim dizer. Talvez em até momentos em que a gente olha e fala assim, o que ela tá fazendo? O que o Abel tá fazendo ainda no Palmeiras? Mas hoje ela colhe o fruto de acreditar num cara que é multicampeão. Beleza, que com o Abel é um pouco mais fácil, mas ainda assim. Eu diria que, a não ser o Palmeiras, ou todos os outros times, o Abel estaria na rua ano passado. O Abel teria terminado o ano de 2025 na rua, em todos os outros times. Em todos os outros 19 clubes da Série A, o Abel teria sido mandado embora. Eu tenho certeza absoluta. Para vocês terem uma noção, Felipe Luiz ganhou praticamente tudo que disputou. E hoje está sem emprego, o Abel não. Então, é de se parabenizar também, de fato, esse lado da Leila. E, assim, obviamente, enquanto está ganhando, está tudo certo. Mas o próprio Abel falou sobre isso, e acho que é válido a gente falar sobre isso também, né, Chefe? Eu acho que o ano passado o contrato dele vence, então não precisaria nem ter o desgaste de mandar ele embora. Talvez seria natural falar assim: olha, o contrato venceu, nós vamos encerrar a parceria por aqui, ficam as homenagens, fica o agradecimento e não teria nem desgaste, seria até uma saída tranquila, não seria nem uma saída caótica, porque a torcida entenderia a saída como perdeu os títulos, saiu, a diretoria teria esse trunfo, né, de falar assim, o contrato venceu e a gente não vai, o contrato acabou e a gente não vai renovar. Mas ela foi convicta de que ela queria manter o Abel até o fim do mandato dela de presidente. O Abel renova também com essa promessa de ficar com a Leila até o final do mandato dela. Acho que existe também um componente de que ela não queira se desgastar procurando um técnico para o lugar do Abel, porque ela sabe que o sarrafo é alto, que a exigência e a cobrança vai ser muito grande, então ela também se poupa de ter esse trabalho, né? Seria algo muito difícil. Então, eu acho que ali juntam todas essas coisas. Eu acho que é até difícil a gente comparar com outros casos, por exemplo, esse caso do Felipe Luiz, porque a gente sabe como as coisas funcionam lá. Ali as coisas não funcionam na base da razão. Ali as coisas funcionam na base não vou nem dizer da emoção, mas é da arrogância mesmo. Funciona dessa forma. Então, nunca é o suficiente se não for para ter todos os títulos todo ano. Não vai acontecer, nós não vamos alemanizar o futebol. Esquece. Então, ali tem um componente um pouco diferente de só falta de convicção que talvez sobre na Leila, né? Eu acho que ela acerta no modo que ela pensa, na coerência dela e segue o plano. O que vai acontecer no final do ano, a gente vai ver, a gente vai ter essa conversa novamente, fazer esse balanço do que foi o ano e ver até onde foi positivo ou foi negativo. Eu acho que o que a gente tem que pensar no momento é que, independente de ser fora Abel ou fica Abel, ele não vai ser mandado embora por ela. E enquanto ele for técnico, a gente tem que torcer para ele encontrar soluções, para ele encontrar o time ideal para o time jogar e para a gente conquistar mais títulos. Vai ser sempre o que enquanto veste a camisa, é o mesmo caso do jogador. Tem vários jogadores que a gente critica e tudo mais, mas botou a camisa, entrou em campo, a gente torce pelo melhor, né? Exato. Assim, né? A gente tem, em certa parte ainda, né? Em certos clubes do futebol europeu, a gente tem isso, né? Do cara ele ter um aval maior da diretoria para trabalhar, às vezes até para fazer algumas cagadas no começo, antes de ter o pescoço, né? Mas assim, acho que por muito o Abel
que talvez até alguns pontos até merecesse ser mandado embora do Palmeiras. De fato, sustenta a decisão. E, para bem ou para mal, é a decisão dela. E, sinceramente, acho que de todos esses anos, né? Acho que de todas essas coisas que aconteceram, a gente tem sorte, por assim dizer, de que pelo menos a decisão que foi tomada tem sido mais benéfica do que prejudicial ao Palmeiras, né? E só um exemplo, um recorte muito claro disso. Lembram quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2020? Libertadores e Copa do Brasil, com o Abel, né? Em 2021 a gente perdeu para o São Paulo, o Paulista, e eu lembro que tinha torcedores já pedindo a cabeça do Abel. Imagina se o Maurício Gagliotti aceita esse negócio. Então, beleza. O Abel perdeu um título pro São Paulo aqui, perdeu Recopa, perdeu Supercopa, puta merda, perdeu tudo no começo da temporada, acabou o brilho. Beijo, tchau. O que será que o Palmeiras já ganha de lá pra cá, né? Difícil de imaginar. É difícil. É difícil. É difícil de Mas gente imaginar. ele vai ficar e a gente tem que torcer para que esses 11 títulos que ele somou ontem com o Campeonato Paulista virem 12, 13 e quem sabe até mais ao longo desses 2 próximos anos que ele tem de contrato, né? Exato. Então vamos torcer. E aí acho que a gente está encerrando, mas talvez seja legal também a gente falar rapidinho que o Paulinho tá para voltar, né? Bem, Ele tá. deu a entrevista também, a gente falou das entrevistas tal da Casé, e o Paulinho também ele fala que ele já está em transição, que ele fez o protocolo 6 meses sem poder fazer nenhum tipo de impacto, sem bola, sem corrida, sem nada, mas que provavelmente depois da data FIFA ele volte a ser relacionado. E aí provavelmente vai ser contra o Grêmio, né? Jogo contra o Grêmio. Esse jogo é em casa, esse jogo é em casa, em abril. Então vai ser legal se ele puder voltar já num ambiente bacana no Allianz. Vai ser uma volta aos pouquinhos. O Soler sempre fala nas lives que o torcedor precisa ter paciência, porque ele sim vai ter que subir a montanha, né? Ele vai ter que ir bem devagar, ganhando alguns minutos, jogo a jogo, mas acho que ele estando bem, a tendência é que ele rapidamente consiga recuperar uma titularidade e não dá nem para dizer recuperar porque ele mal foi titular, né? Mas que ele ganhe a titularidade e que ele consiga jogar aí a maior parte do jogo, um tempo e meio, os 2 tempos inteiros. Então, é uma boa notícia a volta dele em abril. Acho que é legal a gente falar. A volta do Allianz também. A gente tinha comentado, né, quem voltava antes, né, o Paulinho ou o Allianz? Acho que a gente já tem essa resposta, né? Volta antes o Allianz Parque, né? Já vai ter, acho que amanhã um primeiro reconhecimento do gramado novo. Deve ser contra o Mirassol, né? O jogo da volta, da reinauguração mais uma vez do Allianz. E é isso aí, vamos ver se o nosso gramadinho, se o nosso tapetinho, porque tem sintético que tem apelido bonitinho, o nosso sintético é criminoso, e tem apelido que tem sintético com apelidinho, então chama de tapetinho também, o nosso tapetinho mais verdinho, tá bonitinho, vamos ver o que vai acontecer. Do jeito que falam, é capaz do apelido do sintético do Palmeiras ser o assassino, porque parece que quem pisa lá morre. É um negócio, enfim. Então, boas notícias. Allianz voltando, Palmeiras voltando ao Allianz, Paulinho voltando. E muita expectativa. Muita expectativa. Próximo jogo contra o Vasco, também expectativa, mas é isso aí. Pessoal de ressaca ainda, né? Torcer para esse jogo do Vasco também não ser aquele jogo preguiçoso do Palmeiras, ressaquinha, pós-título, né? Tem isso aí também, né? Tem isso também, verdade. E, por favor, Palmeiras, faça um jogo sem ser sonolento, porque eu não quero ver o Ivan Moré na minha timeline de novo. Beleza? Por favor. Charline, obrigado por mais uma. Tamo juntas. Valeu. A toda a rapaziada do chat também, cara. Um abraço para todos. Tamo juntas, a todo mundo que participou, a todo mundo que deixou seu like. Sempre agradecendo, né, a KTO, parceira aqui do canal, tá lá dentro. Então, você que não aproveitou as oportunidades nessa final de Campeonato Paulista,
vai lá na KTO, escaneia o QR Code, faça o seu cadastro com o QR Code aqui do canal, tá lá dentro. Fechou, pessoal? E você também que tá aí no chat, volte mais vezes. Amanhã tem mais live, depois também. Tem live todos os dias aqui no canal, tá lá Todos dentro. os dias. E segunda-feira, 7 horas da noite, você encontra aqui, ó, eu e Charline aqui, trocando ideias sobre Palmeiras, nas boas e nas ruins. Felizmente, começamos o ano nas boas. Vamos ver como que vai terminar esse ano. Mas, por enquanto, terminamos a live sorrindo mais uma vez. Então, Charline, muito obrigado. Tamo juntasso. Valeu. Meu primeiro título fazendo Boa. lives, então Perfeito. já não sou mais uma virgem de títulos no Tá TLD. quente. Daí agradeço ao canal pela oportunidade. Agora eu já não sou mais uma virgem e vamos por mais. Vamos ver quantos mais a gente conta esse ano. É isso. Vamos que vamos. Rapaziada, Vamos tamo lá. junto. Valeu. É a voz da Deixem família o like. Palmeiras. Deixem o seu like. Tamo junto. E Tamo agora, junto. Valeu. É nóis. Não me mete, moleque.